e trabalhar um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 11 até o versículo de número 18. Então você que está em casa, pegue a sua Bíblia, junte-se com a sua família para lermos a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Eu estou usando aqui a NVT, então talvez se estiver um pouquinho diferente da sua versão, não tem problema, mas juntos vamos fazer a leitura. Diz assim, texto: vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que sejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por este domingo em que nós estamos aqui reunidos para glorificar o Teu nome. Pedimos agora que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor abra os nossos ouvidos para receber a Tua palavra, que ela possa entrar no nosso coração e produzir frutos, gerar vida, e que nós possamos nesse dia ser transformados por ela, desafiados por ela, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Quando eu era criança, o desastre que mais temíamos era uma guerra nuclear. Hoje, o maior risco de catástrofe global não se parece com uma bomba, mas sim com um vírus. Assim, o Bill Gates começou uma palestra no TED Talk há 5 anos atrás, no ano de 2015. E é verdade que enquanto nos últimos anos os países mais poderosos do mundo estavam preocupados em construir mísseis, ogivas nucleares, adquirir aviões caça, aprimorar tecnologias antimísseis, surge um pequeno vírus de apenas 100 nanômetros de diâmetro, e aí pega todo mundo de surpresa e revela o quão vulneráveis nós somos, revela a imensa vulnerabilidade do ser humano. E aí os cientistas começam a trabalhar, procurar saída, tentar identificar, tentar descobrir alguma vacina para essa nova doença, a Covid-19, mas de início a única informação que se tem é que é uma doença causada por um vírus, o coronavírus, e que ele era disseminado, transmitido, pessoa a pessoa. E aí diante disso a única coisa que nos restou foi exatamente tentar bloquear os ataques desse vírus, até que apareça uma vacina, até que os cientistas descubram uma maneira de neutralizar o vírus. E aí a gente passa a viver um novo normal, né? Como está acontecendo aqui hoje, por exemplo. Nós aqui no projeto, você aí na sua casa, você fazendo home office, fazendo compras pela internet, e tudo vai tendo que ser adaptado a esse novo normal. Eu me lembro que na primeira semana muita gente estava com medo, eu sei que vocês falaram aqui na semana passada sobre medo, gente indo para o supermercado, né, estocando alimento, sem saber o que iria acontecer. Na farmácia já não tinha mais álcool gel, todo mundo comprando máscara, aquela loucura. E aí a gente redobrou os cuidados, né? Chegar em casa, tira o sapato. O pessoal da área da saúde, então, tiveram que redobrar os cuidados nos hospitais. Aqueles que estão na chamada linha de frente, né? Os médicos, os enfermeiros, além do álcool gel, da luva, da máscara, agora também tem que usar um macacão, uma roupa especial, óculos, gorro, a fim de conseguir bloquear esse vírus, a fim de não se contaminarem com o vírus. E aí quando o pastor Valdir me convidou para ministrar, me falou sobre o tema
e me disse que esse domingo vocês estariam trabalhando, bloqueando os ataques, né, do inimigo, do vírus. Logo me veio à mente essa imagem, exatamente a imagem de um médico, de um enfermeiro, de alguém que está na frente, na linha de frente, travando uma batalha contra o coronavírus. E que precisa estar equipado com todos os itens necessários para se proteger, para bloquear os ataques. E aqui no texto bíblico que nós lemos, o apóstolo Paulo, preocupado também com os ataques de um vírus letal capaz de nos destruir espiritualmente, nos alerta para o fato de que nós, cristãos, também estamos em batalha e contra um inimigo que nós também não conseguimos enxergar. E ele nos dá uma orientação clara, ele nos convoca, na verdade, a vestirmos uma armadura de Deus. E você sabe muito bem que quem veste uma armadura não o faz para ir a um parque de diversões. Quem veste uma armadura não o faz para ir pescar com os amigos. Na verdade, quem veste uma armadura sabe que está indo para uma guerra. E o C.S. Lewis dizia que não há campo neutro no universo. Cada centímetro quadrado, cada fração de segundo que é reivindicado por Deus, é reconvencionado por Satanás. Portanto, nós precisamos ter isso bem claro em nossa mente. Nós estamos em constante batalha espiritual contra um inimigo invisível que não descansa. E que nós precisamos então estar protegidos, revestidos para bloquear estes ataques. E eu sei que o texto que nós lemos, ele é autoexplicativo, mas eu quero refletir com vocês hoje sobre alguns aspectos de cada peça, de cada parte dessa armadura que o apóstolo Paulo descreve, a fim de que nós possamos hoje ser fortalecidos pelo Senhor, revestidos por Ele e assim permanecermos firmes contra as estratégias do diabo. E a primeira peça, primeiro item dessa armadura é o cinto da verdade. Versículo 14, o apóstolo Paulo inicia dizendo que nós precisamos estar cingidos, vestidos com o cinto da verdade. A palavra de Deus nos ensina que Satanás é o pai da mentira, lá em João capítulo 8, versículo 44. Portanto, aquele que combate contra ele precisa estar vestido, cingido e protegido pela verdade. O cinto de couro que o soldado usava em torno da sua cintura fazia parte da armadura de defesa. Ela protegia a região do abdômen do soldado. Mas além disso, ela servia também para juntar, para unir as outras partes da armadura, para prendê-las ao seu corpo. Servia também para sustentar as adagas, espada, algum outro objeto que ele precisaria carregar durante a batalha. E eu aprendo aqui que a verdade é como o cinto desse soldado. É como o cinto porque a verdade une em si as diferentes virtudes do cristão. Aliás, a verdade é sempre a nossa defesa. Ela nos protege e nos faz íntegros. A verdade é que nos faz ter uma consciência tranquila no momento em que nós somos confrontados, nos momentos em que nós somos acusados pelo inimigo. É ela que arranca de nós o medo, porque quem anda na verdade não teme, quem anda na verdade anda com Cristo. Um cristão íntegro, com uma consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. Portanto, você precisa andar na verdade. Você precisa estar rodeado da verdade, vestido, protegido por ela. O caráter de Cristo é o caráter da verdade, não da mentira. Portanto, se nós queremos estar protegidos do engano, das ciladas do inimigo, o cinto da verdade precisa estar bem ajustado na nossa armadura. O segundo equipamento que o apóstolo Paulo aponta e que precisa estar presente na nossa armadura é a couraça da justiça. O versículo 14, parte B do versículo, ele diz que nós precisamos estar vestidos da couraça da justiça. E essa era uma peça geralmente feita de um couro muito resistente ou de algum material ainda muito mais pesado, como bronze, como ferro. E ela era composta da parte frontal e a parte posterior. Protegia o pescoço, protegia as costas,
o peitoral do soldado, ou seja, protegia os seus órgãos vitais. Agora observe que coisa interessante, quando a gente vai lá para a palavra de Deus no Antigo Testamento ainda, no profeta Isaías, quando ele fala do Messias no capítulo 59, versículo 16, ele faz a seguinte declaração: admirou-se porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então ele mesmo interveio para salvá-los com seu braço forte, e a sua justiça o susteve. Vestiu a justiça como armadura e pôs na cabeça o capacete da salvação. Veja só, o profeta Isaías está descrevendo ainda, através de uma visão futura, que Cristo se vestiu de justiça, como uma couraça. E se nós entendemos que a nossa natureza é a mesma natureza de Cristo, ou pelo menos deveria ser a mesma natureza de Cristo, nós precisamos também andar na justiça, vestirmos da couraça da justiça. Eu me lembro de ter ouvido uma vez uma frase do Tiago Grulha, que dizia assim: se você não se importa quando os seus inimigos estão sendo injustiçados, você não ama a justiça, tampouco você ama os seus inimigos. E é verdade que nós ainda estamos em um processo de santificação. Sabemos também que em Cristo nós somos justificados por Deus. Portanto, assim como para o soldado a couraça é uma proteção extremamente importante, assim também a justiça e a retidão é para a vida do crente. Satanás é o acusador, Satanás é aquele que nos ataca, mas o ataque dele não prospera. O ataque dele é bloqueado porque a justiça de Cristo está sobre nós. No seu comentário do livro de Efésios, John MacArthur escreveu que a justiça imputada de Deus é o alicerce da nossa vida cristã, é o nosso modo de viver. Ela nos protege do futuro, da ira de Deus, do inferno, mas ela não nos protege dos ataques presentes de Satanás. John MacArthur dizia que a couraça da justiça que nós vestimos é a justiça prática de uma vida vivida em obediência à palavra de Deus. É a justiça praticada diariamente no nosso viver. É por isso que a nossa vida precisa manifestar a justiça do reino de Deus. Por isso que o nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa comunidade, no nosso ambiente de trabalho, nós precisamos ser agentes da justiça. O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus santo. E nós, então, quando vivemos uma vida de obediência, de comunhão com Jesus, quando nós somos fiéis à sua palavra, a justiça dele, que está imputada em nós, nos transforma, muda o nosso caráter e faz com que a gente também passe a viver uma prática diária de justiça. E aí então nós estamos revestidos da couraça, protegidos dos ataques do inimigo, bloqueando os ataques do inimigo. Terceiro equipamento da nossa armadura, que o apóstolo Paulo nos apresenta, são os calçados da paz. Versículo 15 diz assim: como calçados, usem a paz das boas novas. E as boas novas aqui é a tradução da palavra grega evangelho. Talvez na sua versão apareça a palavra evangelho, do grego evangelion, que quer dizer boas notícias, boas novas. E por que nós precisamos desses calçados? O versículo 15 explica: para que nós estejamos inteiramente preparados. É importante a gente entender aqui que o apóstolo Paulo está basicamente descrevendo o uniforme do soldado romano. Você já deve ter visto em algum filme, lido em algum livro, né? Aquela sandália que eles usavam, toda amarrada nas pernas. Né? Você deve ter se lembrado de uma imagem de um soldado romano. E a gente sabe que hoje os nossos calçados, ele basicamente tem mais uma função estética do que de proteção. Mas naquela época as ruas, as estradas eram feitas de pedras, de pedregulhos completamente irregulares, e eles caminhavam longas distâncias. Portanto, enfrentavam terrenos diferentes, temperaturas diferentes. Então, um soldado descalço provavelmente seria facilmente abatido, seria uma presa fácil para o inimigo. Mas além de proteção, a sandália do soldado romano também servia para dar estabilidade. Ela tinha várias amarras ao redor do tornozelo. Aqui também
na região da canela, ela era toda presa, a fim de que ele pudesse estar firme na batalha, para que ele pudesse estar estável durante um confronto. A sandália garantia para ele firmeza no pé, enquanto ele estivesse lutando. E é por isso que nós precisamos estar calçados com a paz do Evangelho, com a paz das boas novas, para que nós possamos agilmente e eficientemente combater o inimigo. É o Evangelho da paz, porque traz harmonia, porque é o Evangelho que traz paz, harmonia na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo. E o Império Romano se orgulhava naquele período, por ser o agente da paz. Você se lembra de algumas inscrições em filmes, da Pax Romana. No entanto, a Pax Romana se estabelecia através de uma imposição. Era uma paz estabelecida por meio da força, por meio da violência. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27, quando Jesus faz a seguinte declaração: eu lhes dou um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou de presente é a paz que o mundo não pode dar. Você provavelmente na sua versão pode estar escrito: eu vos dou a minha paz e não vos dou como o mundo a dá. É isso que Jesus está dizendo. A paz de Jesus não é uma paz imposta, e parece contraditório, mas a nossa guerra, a nossa batalha é uma batalha pela paz. E a paz que o Evangelho oferece não é uma paz imposta pela força como a paz romana, mas é uma paz que nos é dada como presente por meio da graça de Jesus, por meio da graça de Deus, para todo aquele que nele crê. Então, nós precisamos estar calçados com essa paz do Evangelho, para que nós possamos levar, enquanto caminharmos, enquanto nós nos locomovermos, estarmos levando paz para onde quer que nós estejamos, para que nós sejamos agentes da paz, onde houver conflito, onde houver uma desavença, onde as diferenças dominarem, gerarem angústia, tristeza, ódio, que você seja um agente da paz e que o Senhor nos ajude nisso. Quarto elemento, e esse é imprescindível para bloquear os ataques, e é o escudo da fé. Versículo 16, aí no texto bíblico, o apóstolo Paulo vai falar que nós precisamos estar com o escudo da fé. Não sei se você se lembra, mas o escudo do soldado romano, ele era um escudo grande, retangular, e protegia o seu corpo todo. Na luta corpo a corpo, ele era fundamental para bloquear o avanço do adversário. E além disso, esse escudo era capaz de apagar os dardos inflamados atirados pelos inimigos, porque os soldados os molhavam antes da batalha. E preste atenção no que eu vou te dizer. O próprio apóstolo Paulo fala que Satanás está incansavelmente, constantemente, atirando flechas, atirando dardos malignos, inflamados contra nós. Ele lança contra nós o dardo da tentação, da mentira, dos maus pensamentos, da cobiça, da vaidade, da dúvida e muitos outros. O apóstolo Pedro, aliás, escreveu que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Por isso, nós devemos estar revestidos com esse escudo. Precisamos bloquear os ataques do maligno, precisamos parar os dardos e as flechas inflamadas de Satanás. E é por isso que não podemos baixar a guarda. É por isso que não podemos relaxar, não podemos dar bobeira 1 minuto sequer, porque um instante de bobeira pode ser o momento em que o inimigo irá te atacar, que o inimigo irá te atingir. Além do mais, o escudo é o escudo da fé, ou seja, representa a confiança, representa a fé que o cristão verdadeiro tem no Senhor, que o cristão verdadeiro tem na palavra do Senhor. E a nossa fé, ela é absolutamente necessária para nos ajudar a bloquear os ataques. A fé é fundamental na nossa luta contra o pecado. A fé é indispensável porque ela traz para nós esperança. Aliás, na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, o apóstolo declarou o seguinte: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Portanto, você não pode sair à batalha
sem se certificar que estará protegido pelo escudo da fé. E a quinta peça que nós precisamos para compor a nossa armadura, versículo 17, parte A do versículo, é o capacete da salvação. Lá na antiguidade, no Império Romano, as batalhas muitas vezes eram travadas e arqueiros, flecheiros de longe arremessavam seus dardos, pedras muitas vezes, tentando atingir a cabeça do soldado adversário. E é por isso que o capacete era indispensável na batalha, porque além de proteger das flechas, das pedras que eram lançadas de longe, também protegia dos ataques de cavalaria, quando os soldados vinham com as espadas, aquelas espadas mais longas, para atingir o adversário. E por que é que a nossa cabeça também precisa estar protegida pelo capacete da salvação? É porque Satanás, ele ataca a nossa mente. Foi assim que ele derrotou Eva lá no Éden. Essa foi a estratégia dele, e é assim que ele tem lutado contra nós, tentando agir, colocando em nós dúvida, maus pensamentos, trabalhando em nossa mente, tentando nos trazer tristeza muitas vezes. Mas nós, quando estamos com o capacete da salvação, estamos protegidos. Quando a nossa mente está submissa ao nosso Deus, quando nós estamos revestidos com o capacete da salvação, a nossa mente será controlada, conduzida por Jesus. Infelizmente, muitos cristãos hoje já não dão tanto valor assim à razão, à mente, ao pensamento, ao conhecimento de Deus. Mas quando Deus controla a nossa mente, certamente os ataques do inimigo a ela serão bloqueados. Ele protege os nossos olhos também espirituais. O capacete também protege os nossos ouvidos, para que nós não tenhamos ouvidos para os ataques do maligno, mas apenas para a palavra de Deus. E também protege a nossa boca, para que dela apenas saiam palavras de bênção, palavras que glorificam a Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses também a respeito do capacete da salvação, dizendo que nós precisamos vesti-lo, porque ele é o capacete da esperança. Veja só, o capacete do bom soldado de Cristo traz não apenas proteção, salvação, mas também traz esperança. Esperança de um futuro melhor, esperança de uma eternidade com Jesus. É interessante que quando o apóstolo fala de esperança, ele fala que esse é um dom que todo cristão recebe de Deus. Porque nós estamos aqui neste mundo, enfrentando as batalhas deste mundo, enfrentando as lutas deste mundo, mas com os nossos olhos fixos, voltados para a eternidade, para o nosso futuro com Jesus. João Calvino escreveu no seu comentário de Efésios que a cabeça é protegida pelo melhor capacete que existe, quando soerguida pela esperança, olhando para o céu, para a salvação que nos é prometida. Portanto, a salvação só é um capacete quando se torna objeto de esperança. Que hoje possa ser o dia em que a sua esperança será renovada pelo Senhor. Mas para isso você precisa proteger a sua mente, bloquear os ataques do inimigo que tentam derrotar você aí na sua mente, nos seus pensamentos. Tome o seu capacete da salvação, coloque-o na sua cabeça e vá em frente nessa batalha, tendo a plena convicção de que você está protegido, de que a sua mente estará blindada e de que nenhum mal poderá te atingir. E para nós terminarmos, a última peça que é necessária para a armadura do cristão, versículo 17, a parte B do versículo, diz que nós precisamos empunhar a espada do Espírito. Eu não sei se você observou, mas a espada aqui no texto bíblico é a única arma de ataque que compõe essa armadura. Todos os demais itens que nós já falamos, que nós verificamos, são apenas objetos de defesa, para proteger o soldado. E eu sei que muitas vezes nós queremos atacar o inimigo, nós queremos já vencer a batalha, ir para cima, derrotar, vencer, mas se os nossos itens de proteção não estiverem todos devidamente colocados, o ataque pode ser um ataque suicida. Na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7, nós recebemos uma orientação importantíssima de como nós devemos nos comportar nessa batalha contra o inimigo. Versículo 7 do capítulo 4 de Tiago diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós precisamos
antes de mais nada, resistir os ataques do diabo, né? E como diria Rocky Balboa, né, no filme em que ele está dando as instruções ali, em que ele é um grande vencedor do boxe, ele diz que não é tão importante assim o quanto você consegue bater. Não é tão importante assim o quanto você consegue atacar, mas o quanto você consegue resistir, o quanto você consegue suportar e ainda assim continua seguindo adiante. O Rock dizia, é assim que se vence uma luta, e você deve se lembrar que ele resiste, ele apanha, ele suporta e no final ele vence. Quando você estiver certo de que a sua armadura, ela está toda preparada, que ela está completa, que você está totalmente protegido para bloquear o ataque do inimigo, aí sim você estará apto, pronto para atacar. Mas então, como nós vamos atacar o inimigo? Qual é a arma eficaz para destruí-lo? O próprio texto bíblico aqui responde essa pergunta. A palavra de Deus diz que a espada do Espírito que nós devemos empunhar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é nossa arma, é a grande arma e a única arma nas nossas investidas contra o ataque de Satanás. A nossa espada não somente foi forjada pelo Espírito Santo, mas também é Ele quem vai nos direcionar no momento do ataque. Essa espada ela é viva, ela é eficaz. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que ela é mais eficaz que qualquer espada, porque ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do nosso coração. O cristão, assim como aquele soldado romano que treinava exaustivamente a fim de fazer um bom uso da sua espada, precisa se esmerar no estudo da palavra, no conhecimento da palavra, para ter afinidade com a palavra de Deus, para que possa manusear essa espada muito bem no momento do ataque na batalha. Vencemos os ataques do diabo e triunfamos sobre ele por meio da palavra. É pela palavra que os cativos são libertos. A palavra ela é poderosa, ela é viva. Moisés, quando ele tentou libertar o povo de Israel pelo uso da sua espada carnal, ele fracassou. Mas quando ele usou a espada do Espírito, ele libertou o povo do Egito. Pedro tentou defender Jesus com uma espada carnal, física, no momento em que vieram prendê-lo. Mas quando Pedro usou a espada do Espírito, lá no livro de Atos, quase 3.000 pessoas se arrependeram e se converteram, prostrando-se aos pés de Jesus. Lá no deserto, quando Satanás apareceu a Jesus, depois dos 40 dias de jejum para tentá-lo, ele foi derrotado pela palavra de Jesus. E a pergunta que eu faço para você nesse dia é: como está o seu contato com essa espada poderosa? Você tem manejado ela com eficiência? Ou você apenas pega essa espada no domingo ou no dia da célula? Eu me lembro de ter ouvido uma vez sobre um garotinho que encontrou uma Bíblia ali na sua casa toda empoeirada. E aí ele correu para o seu pai e perguntou: papai, que livro preto é esse? E então o pai estufou o peito e disse para ele: filho, esse aqui é o livro de Deus. E aí aquele garotinho disse assim para o pai: então por que o senhor não devolve para ele, já que aqui em casa a gente não usa? E eu fico pensando que muitas vezes em nossas casas, nossos filhos precisam ter esse contato, nossa família precisa ter esse contato com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E eu quero concluir fazendo algumas perguntas para a sua reflexão. Perguntas muito simples, mas que são importantes para quem está diante de um ataque e precisa bloquear os ataques desse vírus letal, do pecado, esse ataque letal do inimigo. Você precisa hoje verificar a sua armadura, verificar se você está protegido devidamente, fazer um checklist para ver se está tudo em ordem, se você está preparado para a batalha. Certifique-se de que a sua armadura está bem presa pelo cinto da verdade. Veja se você está com a couraça da justiça para proteger os seus órgãos vitais. Dá uma olhada nos seus pés, veja se eles estão sendo calçados pela paz do Evangelho, pela paz das boas novas. Certifique-se de que você tem um escudo da fé e a espada nas suas mãos.
para que você possa atacar o inimigo, para que você possa vencer e derrotá-lo. E aí lembre-se que no versículo 18, encerrando esse texto que nós estamos meditando hoje, o apóstolo nos orienta a orarmos. Ele diz assim: orem no Espírito, em todos os momentos e ocasião. A oração é o principal exercício da fé, da esperança. Ela é primordial na vida do crente. Nós precisamos estar em constante oração e sempre vigiando com toda a perseverança, como nos orienta o apóstolo Paulo. Sem oração, nós não vamos conseguir barrar, bloquear os ataques. Sem oração, nós não sairemos vitoriosos em nenhuma batalha. E por falar nisso, eu quero te convidar nesse momento a juntar-se aí com a sua família, com quem está aí do seu lado, e orarmos. Colocarmos a nossa vida na presença de Deus, colocarmos a nossa família na presença de Deus, colocar a nossa casa, o nosso lar na presença de Deus. E pedir que o Espírito Santo nesse dia nos ajude para que a nossa vida esteja totalmente blindada e protegida, revestida de toda a armadura de Deus, para que a gente possa bloquear os ataques do inimigo. Se nós não estamos sendo fiéis, constantes na leitura, no estudo da palavra de Deus, que nós possamos, a partir de hoje, mudar esse hábito, para que nós estejamos com a espada em nossas mãos, para atacar o inimigo, para que nós possamos vencer o inimigo. Feche os teus olhos, junte-se aí na sua casa com a sua família e comece a orar, comece a pedir que o Espírito Santo de Deus venha nesse dia proteger a sua família, proteger o seu lar. Lembre-se que nós estamos em uma batalha contra o inimigo invisível, e nós muitas vezes temos perdido o discernimento espiritual e a visão de Deus, e nos acomodamos na batalha, baixamos a guarda, e estamos sendo atacados e não estamos percebendo que o nosso lar, que a nossa família está correndo perigo, que a nossa vida espiritual está correndo perigo. Que este seja um dia de mudança, de virada, que a partir de hoje você possa iniciar um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo em que você não esteja só se defendendo, mas também que você comece agora a atacar, que você comece a vencer, em o nome de Jesus. Senhor, nós oramos nesse momento, colocando as nossas vidas na Tua presença, colocando as nossas famílias na Tua presença, colocando o nosso trabalho, o nosso lar, a nossa igreja na Tua presença, porque nós entendemos, Pai, que nós estamos sofrendo ataques constantes, o tempo todo nós estamos sendo atacados, o tempo todo nós estamos sendo alvejados pelos dardos inflamados do inimigo. Pai, nos ajuda, porque muitos de nós estamos muitas vezes desprotegidos, alguns, Pai, com as suas armaduras faltando peças, não percebendo que estão correndo o risco de serem atacados e serem destruídos, Pai. Por isso desperta-nos nesse dia, abre os nossos olhos da fé, os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar, para que possamos ver onde nós estamos falhando, onde nós estamos vulneráveis aos ataques, e nos ajuda, Pai, que nós possamos nesse dia ser revestidos pelo Senhor, que nós possamos nesse dia ter a nossa armadura completa, ter a nossa armadura revestida por Ti, e nós possamos nos fortalecer no Senhor, nós possamos nos despertar no Senhor, para uma vida de oração, para uma vida de leitura da Tua palavra, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós possamos derrotar o inimigo, para que nós possamos bloquear os ataques de Satanás. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.